desenvolver a função pulmonar. Assim, semelhante como a gente viu toda a fisiologia cardíaca e a fisiologia circulatória, para que então a gente pudesse entender essas patologias. Da mesma forma, no sistema pulmonar, nós precisamos entender toda a fisiologia e a anatomia pulmonar para que então nós possamos entender as patologias, porque elas vão ser defeitos dentro do que é a fisiologia ou um defeito na anatomia do órgão causado por essas doenças. Então nós precisamos lembrar da função pulmonar, qual é a principal função desse pulmão, de realizar as trocas gasosas entre o ar atmosférico e o sangue capilar, da constituição desse sistema pulmonar nas vias respiratórias superior e inferior, sabendo que em apenas uma dessas partes ocorrem as trocas gasosas e que na outra parte ela é chamada de espaço morto anatômico. Nós também precisamos lembrar que dentro desse processo de trocas gasosas, onde eu necessito que o ar atmosférico entre no pulmão, existem os movimentos respiratórios, que nós já estudamos na nossa primeira aula. Os movimentos de inspiração, que vão ser gerados pelos movimentos musculares que vão fazer a expansão pulmonar, como na respiração normal e tranquila, onde vai estar agindo o músculo, principalmente o diafragma, fazendo a contração e a expansão pulmonar, e os intercostais externos, que vão trabalhar o levantamento da caixa torácica. Estou falando de respiração normal e tranquila, não é na inspiração forçada. E a expiração normal e tranquila é quase totalmente feita também pela questão da contração elástica dos pulmões. Tá? Aqui nós temos a outra estrutura alveolar, onde eu posso perceber aqui os pneumócitos do tipo 1, que fazem a cobertura dessa estrutura. O pneumócito tipo 2, que trabalha a produção de uma molécula extremamente importante à função pulmonar, que é o surfactante pulmonar, responsável por diminuir a tensão superficial da água, que é uma força muito grande ao qual o pulmão precisa vencer na ausência desse surfactante. E essa ausência de surfactante causa uma doença grave em recém-nascidos prematuros, onde a função desse pneumócito tipo 2, a produção do surfactante é insuficiente, que é a angústia respiratória do recém-nascido. Ele tem essa denominação da angústia respiratória pela força que o bebê precisa fazer nesses músculos respiratórios para que haja então a expansão pulmonar e a abertura dos alvéolos. É por isso que ele faz uma força tão grande nesses músculos que a narina dele chega a mover, né, com aquele movimentozinho como se fosse uma asinha de borboleta, que é característico da angústia respiratória do recém-nascido. Isso ocorre porque a força com que a água tenta fechar o alvéolo é tão grande que o movimento respiratório simples não é capaz de abrir o pulmão. E então, esses músculos acessórios do diafragma precisam exercer uma força muito maior para que haja então a expansão do alvéolo, a pressão negativa que permite o influxo de ar. Continuando, nós vamos ter o interstício pulmonar e nós vamos ter então o capilar alveolar, que vai estar ali em volta desses alvéolos. Aqui a gente tem uma noção dessa distância na qual o oxigênio e o gás carbônico precisam se difundir para que então ele tenha acesso ao sangue e faça o processo de trocas gasosas entre o alveolar e o sangue capilar. A gente também viu que o processo de perfusão é o processo onde ocorre a circulação, o fluxo sanguíneo pelo alvéolo, e que esse processo ele não é uniforme no pulmão, devido às características da circulação pulmonar, onde ela vai ser uma circulação de alto fluxo e baixa pressão. E essa baixa pressão do sistema pulmonar é que vai causar essas zonas de fluxo pulmonar
zonas de perfusão alveolar. Que normalmente no pulmão nós temos dois tipos. A zona 2, que é o fluxo intermitente, que ocorre onde? No ápice pulmonar, e a zona 3 de fluxo constante, que ocorre na base dos pulmões. Após essa parte, nós vimos então as trocas gasosas, onde eu vou ter o ar atmosférico com uma pressão total de 760 milímetros de mercúrio e uma composição semelhante a essa, de 160 milímetros de mercúrio de pressão parcial de O2 e 0,3 milímetros de mercúrio da pressão parcial de CO2. Mas nesse caso, a gente está falando de um ar atmosférico, tá? Um ar seco. E esse ar já vai ser modificado na entrada do nosso sistema respiratório, nas vias aéreas superiores. Porque quando ele entra pela narina, ele vai sofrer um processo de choque contra essas conchas nasais que vão estar lá na fossa nasal, que vai ocorrer o processo de turbilhonamento. E esse turbilhonamento ele tem três funções. Que funções são essas? Aquecer, umedecer e filtrar. Esse choque contra essas paredes mucosas vai fazer com que haja a precipitação das partículas maiores, certo? Que ficarão aderidas ao muco desse epitélio. E essa umidificação vai ser a primeira alteração, porque quando você adiciona o vapor de água e a pressão total não aumenta, significa que as outras pressões precisam o quê? Diminuir proporcionalmente. Então, se a pressão de água, que era 3 milímetros de mercúrio, passou a 47 pela umidificação do ar, as outras pressões parciais vão diminuir proporcionalmente, para que então eu possa manter a pressão parcial, ou desculpa, a pressão total, que não muda. Beleza? Então, aumentou 47, você vai ter uma redução na pressão parcial do O2, tá? E você vai ter uma diminuição na pressão parcial também do nitrogênio, nesse caso, que são os dois ares que compõem principalmente o ar atmosférico. Beleza? Esse é o primeiro passo, porque a gente está falando do ar úmido. Mas esse ar, quando chega ao alvéolo, ele não tem a composição do ar úmido e nem tem a composição do ar atmosférico. Por quê? Porque no movimento respiratório normal e tranquilo, eu tenho um volume que a gente chama de volume corrente. Qual é o valor desse volume corrente? 500 ml. Qual é o volume desse volume corrente que chega nos alvéolos? Quanto? 350. 350 ml. E os outros 150? Espaço morto anatômico. Isso. É o espaço morto, tá? Espaço morto anatômico. Esses 350 ml que chegam aos alvéolos, ele não chega sozinho, porque tem alguém já lá dentro, que é aquilo que a gente vai chamar de volume residual, aquele do finalzinho. Esse é o volume de reserva expiratório, tá? Que é de quanto? 2.300. Então eu vou 350 se misturando a 2.300 que já estavam lá dentro. E esses 2.300 que já estavam nos alvéolos não estava parado, porque as trocas gasosas são constantes, fazendo com que constantemente o oxigênio se difunda para dentro dos vasos sanguíneos, diminuindo a pressão todo o tempo, a pressão parcial de O2, e que o CO2 saia dos vasos sanguíneos o tempo todo e vá para os alvéolos, fazendo com que o tempo todo haja um aumento da pressão parcial de CO2. Por isso que eu vou ter essa pressão alveolar diferente da pressão atmosférica e diferente da pressão do ar úmido. Tendo então uma composição de pressão parcial de O2 na casa dos 100 milímetros de mercúrio, 104, e a pressão de CO2 na casa dos 40 milímetros de mercúrio. Eu vou perguntar de novo, por quê?
Porque o O2 está o tempo todo sendo difundido para dentro dos vasos e o CO2 está o tempo todo sendo difundido dos vasos para o alvéolo. Eu não posso me esquecer disso, tá? Essa difusão constante e a pequena mistura de ar em comparação com o ar do volume corrente com o ar do volume residual, volume de reserva expiratória, nome complicado. Beleza? Então eu vou ter essa composição no alveolar, que deve se igualar à do sangue arterial. Lembre, tudo isso corre por difusão, por equilíbrio. Então na hora que o sangue se iguala, né, se homogeneiza com o ar alveolar, você vai ter então um sangue rico em CO2, aquele que a gente vai chamar de sangue arterial, mas que no caso aqui estão nas veias pulmonares indo em direção ao átrio esquerdo, com a mesma composição do ar alveolar, 104 milímetros de mercúrio de pressão de O2, 40 milímetros de pressão de CO2. Da mesma forma, quando ele chega nos tecidos, lá nos capilares, ele vai ocorrer novamente essas trocas por difusão dos gases CO2 e O2. E quando ele se equilibrar com o tecido na faixa de 40 milímetros de mercúrio de pressão parcial de O2 e de 45 milímetros da pressão parcial de CO2, então ele vai se equilibrar com os tecidos sistêmicos e então vai passar a se chamar sangue venoso, onde eu tenho uma baixa pressão parcial de O2 e um tiquinho aumentada pressão parcial de CO2. Devido a essa pequena diferença entre a pressão parcial do CO2 no sangue arterial e no sangue venoso, ele é o principal controlador da frequência respiratória, porque ele é mantido numa faixa muito restrita e qualquer alteração para mais ou para menos na pressão parcial de CO2 é muito mais facilmente percebida do que uma alteração na pressão parcial de O2, porque aqui o O2 ele vai oscilar entre 40 e 100 milímetros de mercúrio. Então é mais difícil você perceber essa diferença porque eu tenho uma grande oscilação. E nesse caso, do CO2, como eu tenho uma pequena oscilação, você consegue ter uma questão mais, vamos dizer assim, uma sintonia mais fina para perceber as alterações de concentração, ou desculpa, as alterações de pressão parcial. É por isso que vocês estão estudando nessa semana, ou deveriam estar estudando essa semana, pela carinha de vocês, né? Deveriam estar estudando essa semana a regulação da respiração. E eu sempre falei para vocês, né, se vocês ficarem atentos a esses valores fisiológicos de pressão parcial de O2, de pressão parcial de CO2, vocês vão verificar na gasometria arterial que os valores de referência para a pressão parcial de O2, pressão parcial de CO2 estão exatamente voltados a esses valores que nós estamos falando o tempo todo aqui dentro da sala de aula. Claro que com uma faixa de variação, porque nós não somos biologicamente iguais, nós temos variação biológica e é por isso que a gente vai ter uma faixa de referência para a pressão parcial de O2 e para a pressão parcial de CO2. Mas se vocês estiverem bem atentos, vocês vão perceber que ela é muito próxima disso que nós estamos vendo aqui. Quando a gente vai analisar a faixa de pressão parcial de O2, ela vai variar ali na casa dos 60 até, se eu não me engano, 120, a faixa de normalidade, e a pressão parcial de CO2, se eu não me engano, a normalidade entre 35 e 45. Muito próximo do que a gente está vendo aqui, de média de 100 milímetros de mercúrio e a outra média de 40 milímetros de mercúrio. Tá? Beleza até aqui? Seguindo, a recapitulação da aula da tutoria não vou fazer, mas eu vou dar algumas introduções. A gente vai ter na região do tronco cerebral ali os centros respiratórios.
E a gente tem um centro principal, que é aquele que inicia o sinal em rampa. O sinal elétrico para controlar a frequência respiratória, ele é diferente do normal que a gente conhece no sistema nervoso central, é diferente lá do cardíaco, ele tem uma característica especial, que é uma despolarização em rampa. Ela vai ocorrendo rapidamente e cada vez o pulso é maior. E esse pulso maior é exatamente proporcional à profundidade da inspiração. Quanto maior é a rampa, quanto mais impulsos em rampa, mais profunda é a respiração. E ela inicia no centro pneumotáxico e ela vai se difundindo para os outros centros. Porque o primeiro só vai controlar quem? A contração do diafragma. E ele vai ter que irradiar os outros para que faça o quê? A contração dos músculos acessórios. Ah, então é por isso que é em rampa? É, porque se você tiver uma respiração muito curta, eu não vou precisar dos músculos acessórios. Ela pode ser feita só pelo diafragma. A partir do momento que você precisa de uma inspiração muito profunda, você vai necessitar dos outros grupos musculares. E aí você vai ter ação então dos outros centros respiratórios. E lá do outro lado a gente vai ter também o centro respiratório responsável pela expiração. Mas ele também só é acionado quando eu tenho uma respiração muito profunda. Porque se eu tiver a expiração normal e tranquila, ela é feita pelo quê? Pela retração elástica. Quando eu preciso da expiração forçada, aí ele vai acionar o centro expiratório para que haja então a contração dos músculos auxiliares da expiração. Reto abdominal, intercostais, internos. Beleza? Aqui só para a gente ter uma noção, tá, dos controladores, dos receptores químicos, tá, que estão distribuídos nas artérias, principalmente aqui no arco da aorta e no seio carotídeo. São receptores químicos que vão perceber a pressão parcial de O2. Tá? O do arco da aorta e do seio carotídeo, como são ramos que percebem, que recebem primeiro o sangue rico em oxigênio, é aí que vão estar os controladores principais, tá, da pressão parcial de O2. No arco da aorta é o grosso faringe. No arco da aorta é o grosso faringe. Rapaz, a gente vai perguntar para o irmão Ed. Mas ele vai estar aqui no arco da aorta, no seio carotídeo, pegando na mesma vibe para ir lá para o centro controlador respiratório, tá? Para fazer então a estimulação desse centro respiratório. O receptor químico do principal controlador, que é a pressão parcial de CO2, ele vai estar direto lá no nosso centro respiratório. Como é que só? O receptor químico da pressão parcial de CO2, ele vai estar lá no centro respiratório. Porque ele também recebe uma irrigação. E vocês lembram que no sistema nervoso central eu tenho a barreira hematocefálica. Então, o produto, como o íon H+, que é na verdade o principal controlador, ele não consegue atravessar a barreira hematocefálica. Mas lá nessa região do tronco cerebral, você vai ter a formação de CO2 se você tiver uma baixa, né, se tiver uma grande quantidade de CO2 se acumulando no organismo. E esse CO2 presente nessa região, ele vai sofrer um processo de combinação com a água, a hidrólise de água, formando ácido carbônico e sendo ionizado pela anidrase carbônica ali daquela região, formando bicarbonato e íon H+. Esse íon H+, formado nessa região, é que vai ser o receptor, vai ter um receptor específico para estimular a frequência respiratória. Beleza? Continuando, agora sim entrando na nossa aula de hoje. Professor, e o bicarbonato que é formado não vai ter nenhuma função, não? No caso da regulação respiratória, não.